Identidade de Beltrame é nada mais do que a segunda forma da equação de Euler-Lagrange da mecânica clássica ou mecânica analítica. O que é a identidade de Beltrame? Ela é uma identidade que simplifica a equação de Euler-Lagrange para um caso particular onde a lagrangiana não depende explicitamente do tempo. Ela serve para facilitar os cálculos. Então, por exemplo, no cálculo que eu vou aplicar nesse vídeo é o cálculo da Brachistochrona. E nesse caso, a gente pode utilizar a identidade de Beltrame ao invés de utilizar a própria primeira forma da equação de Euler-Lagrange. Brachistochrona. A Brachistochrona está comentada em poucas palavras, mas, por exemplo, pode ser vista no Goldstein de Mecânica Clássica, capítulo 2. Estou colocando a referência porque o meu amigo Herbert pediu que eu de vez em quando falasse de algum livro. Então, no caso, é o livro do Goldstein, capítulo 2, que está colocada como um exemplo da Brachistochrona. E não resolve, mas ele manda resolver usando a equação de Euler-Lagrange. Então vamos utilizar Beltrame e poupar esforços. O que seria a identidade de Beltrame? A equação de Euler-Lagrange é conhecida como d dt da derivada parcial da lagrangiana dx ponto menos d lagrangiana dx igual a zero. Essa é a equação de Euler-Lagrange. Qual é Lagrange? Onde x ponto é dado por dx dt. Pode ser uma outra função, no caso para matemática, uma função f, mas no caso da física a gente chama essa função aqui é a lagrangiana e ela é uma função de x ponto e t. É importante observar que esse x é um x de t, ou seja, ele depende do tempo. Bem, em geral a lagrangiana é desse formato, ela depende de x ponto e t. Porém, quando não houver a dependência explícita do tempo, nós podemos usar a identidade de Beltrame. A identidade de Beltrame é a seguinte. Ela diz o quê? O que a identidade diz? Ela diz que a lagrangiana menos derivada parcial da lagrangiana em relação ao x ponto vezes o x ponto é igual a uma constante C. Vamos para a prova, né? A prova é a seguinte. Partindo da derivada, da definição de derivada, a derivada da lagrangiana dt é igual a derivada lagrangiana dx dt mais derivada da lagrangiana dx ponto dt mais a derivada lagrangiana em relação a t, explicitamente. Então isso aqui a gente pode ainda chamar de dl dx x ponto mais dl dx ponto x2 ponto, né? Notação de Einstein ou notação de Newton, né? Mais dl dt. Então, daí a gente pode isolar um termo, isolar o dl dx dt de dl dx ponto x ponto menos dl dx x ponto igual a zero. Então essa daqui é a segunda equação. O que a gente só precisa fazer simplesmente é substituir a primeira na segunda, 1 em 2, e tirar uma expressão. Então, substituindo 1 em 2, basta substituir esse valor todinho aqui e a gente obtém que ddt da derivada da lagrangiana dx ponto vezes x ponto menos derivada
derivada lagrangiana dt mais a derivada da lagrangiana dx ponto x de 2 pontos mais dl dt igual a zero. Se você ver esse termo com esse outro termo aqui, é simplesmente uma derivada de uma soma, juntando com esse outro termo aqui. Sim, simples, basta a gente botar aqui dentro um d dt de L, para dar esse termo aqui, né? Menos x ponto dl dx ponto. Só que como aqui é menos e aqui eu botei mais, aqui eu vou botar menos. Aqui é mais, eu botei um menos aqui, eu boto aqui esse menos aqui do lado de fora. Então pronto. Então isso aqui corresponde a esses três termos. Aí falta esse outro termo aqui, que eu posso passar para o outro lado, deixa aqui, vai ficar menos dl dt igual a zero. Eu posso passar esse menos para cá, para dentro da derivada, e o que eu vou ter é simplesmente uma equação que é na mesma formato da equação de Euler-Lagrange. Veja, d dt passando o menos para dentro, d dt de L menos x ponto dl dx ponto menos dl dt igual a zero. Olhando para essa equação, uma derivada total menos uma derivada parcial, comparando com esta equação, derivada total menos uma derivada parcial, que é a primeira forma de Euler-Lagrange, nós podemos chamar essa de segunda forma de Euler-Lagrange, ou também a identidade de Beltrami. Ela facilita muito as contas nos exemplos práticos, porque ela facilita uma integral que aparece quando você vai calcular as equações de movimento. Lagrangiana. Uma Lagrangiana sendo uma Lagrangiana de x de t e x ponto de t, ou seja, não dependendo explicitamente do tempo, é lógico que o dl dt é igual a zero, já que não depende explicitamente do tempo. Nesse caso, como o dl dt é zero, a forma de Beltrami vai, na verdade, ser utilizada agora, porque esse termo aqui será zero, né? Se L não depende de L de t, não é da forma de L de t explicitamente, então o que a gente vai ter é que d dt de L menos x ponto dl dx ponto é igual a zero. Obviamente é zero, porque isso é igual a zero, isso é zero, então isso é igual a zero. Então se isso é zero, quer dizer que o que está aqui dentro é uma constante, né? Constante L menos x ponto dl dx ponto é igual a zero. E aqui está a identidade de Beltrami. O problema agora é um exemplo que a gente pode utilizar para resolver e mostrar como se aplica essa identidade, né? Na verdade aqui é igual a uma constante, como dito aqui, essa derivada menos isso é igual a zero. Então, se essa derivada é igual a zero, quer dizer que o que está dentro é uma constante. Então, essa aqui é de fato a identidade de Beltrami. O problema da Brachistochrona, que é um problema de um dos irmãos Bernoulli, de 1696 por aí. 1696. O que é o problema da Brachistochrona? É o seguinte: dados dois pontos, ponto A e ponto B, uma partícula parte do repouso de A e vai para B. Sim. A partícula passa do ponto A e vai para o ponto B, sujeita somente à gravidade.
a pergunta seria: qual o caminho para o gasto de menor tempo de percurso? Então, ponto A, ponto B, a partícula tem massa m, ela inicia do ponto A, a gente pode sempre generalidade chamar de 0, 0, e o ponto B chamar de xy. E a pergunta é: qual é o caminho que vai, usando apenas gravidade, né, sobre a influência apenas da gravidade, ou seja, sem considerar nenhuma dissipação ou atrito, qual é o caminho de menor tempo? É conhecido que entre dois pontos numa geometria euclidiana, a menor distância entre dois pontos é uma reta. E poderia pensar que o menor tempo seria também uma reta, mas obviamente não é. Usar o tempo através dessa trajetória. E um pedacinho dessa curva infinitesimal, ele é ds. De tal forma que ds ao quadrado é igual a dx2 mais dy2, que é só você aproximar esse ds por uma reta, um pedaço infinitesimal, que você tem dx, aqui você tem dy. Então, ds2 dx2 mais y2, de forma que ds é igual a raiz quadrada de 1 mais dy dx ao quadrado. Lembrando sempre que o problema trata de dois pontos, ponto inicial, ponto final, uma partícula, um objeto, qualquer coisa de massa m, sobre a influência apenas da gravidade. Qual é o percurso, qual é o caminho que ela leva para gastar o menor tempo? Essa é a pergunta. Então, obviamente trata-se de um problema de maximização ou minimização, no caso uma minimização. O tempo vai ser escrito como? O tempo de A até B vai ser escrito como uma integral de ds sobre V. Só que esse V, ele é um V, obviamente, que muda com o tempo. Então, ele pode ser descrito como... Primeiro a gente precisa achar esse aqui é de A até B. Primeiro é preciso encontrar, obviamente, quanto é que é o V, para pôr nessa integral. Porque aqui, ds sobre V é o tempo. Mas o V, ele pode ser dado simplesmente por conservação de energia, né? Já visto que mv ao quadrado sobre 2, partindo lá do repouso, né? V igual a 0, seria igual a mgh. No caso, a altura nós estamos utilizando y, então mgy. Então daqui tira que a velocidade é a raiz de 2gy. Temos esses dois resultados, V e ds. E agora vamos substituir aqui. O tempo de AB é igual a integral, então dx. Aqui tem um dx. Porque ds2 é dx2 mais dy2. Então, fazendo o método prático, né? ds2 sobre dx2 dá 1 mais dy2 sobre dx2, que é dy dx ao quadrado. Visto que isso daqui não é uma diferencial de segunda ordem. Isso aqui é apenas uma diferencial ao quadrado, um ds2, um dx2 e um dy2. É como se fosse Pitágoras, né? Hipotenusa x, y ao quadrado. Então, aqui será de 0 até x, porque a gente vai com x de 0 até x. Pronto. Então, esse aqui parece muito com o que? Esse aqui parece muito com a ação. A ação é definida como a integral da Lagrangiana dt. E a ação, a gente faz que o variacional da ação seja 0, ou seja, um problema de extremos. A mesma coisa aqui precisa minimizar esse tempo. Para minimizar esse tempo, eu preciso trabalhar com essa função. E essa função é um funcional, porque ela é uma função que depende de uma função, né? Uma função de uma função. Então, por ser uma função de uma função, ela ser um funcional, a gente vai resolver isso daqui pelo mesmo método da ação. A diferença é que aqui, enquanto o L a gente usa geralmente dependente de x, que é posição, x ponto, que é velocidade e tempo, aqui está escrito um L que depende de y ponto, que é dy dx,
Na verdade, não é bom chamar de y ponto, porque y pode pensar que é a derivada em relação ao tempo, mas o caso que eu quero dizer é que y, e vou utilizar a notação y com o x embaixo, quer dizer no derivado de y em relação a x, e não depende do tempo. Então essa é a lagrangiana. Então o que mudou aqui, desse problema aqui para esse aqui, foi o seguinte, que onde tinha tempo, a coordenada relacionada com o tempo, que virou o tempo nesse novo problema, é o x. No problema antigo, ou seja, quer dizer, na teoria da lagrangiana, nós temos que o x, olha aqui, o x aqui corresponde ao y lá. Então o x corresponde ao y, e o tempo corresponde ao x. Como pode ver aqui, que a integral é em tempo, e aqui a integral é em x. Então o tempo corresponde ao x. Isso aqui é simplesmente para facilitar a visualização. Então o que acontece? A função que vai ter que minimizar é essa função f, que é uma função de y, e y com x embaixo, que eu já estou dizendo que é dy dx, né? E ela é dada por ela é simplesmente o que está aqui. Então, como é que a gente vai escrever a equação de Beltrame, né? A identidade de Beltrame diz que essa função, no caso é lagrangiana, no caso que é f, menos derivada da coordenada x, que aqui é y, em relação ao tempo, dl, dx ponto é igual a uma constante. Como é que essa identidade de Beltrame vai ficar no contexto do x e y, ou seja, sem ser o x e o t, né? Nesse contexto, ela vai ficar escrita como f, a identidade de Beltrame, né? F menos dy dx df dyx, ou seja, que é a derivada da derivada de y em relação a x. Como você pode ver, é perfeitamente similar. L é a função, f é a função, dy dx é a derivada, x ponto é a derivada, dx dt. Aqui é a derivada da função em relação a x ponto, e aqui é a derivada da função em relação a yx, ou seja, não é y ponto que não é em relação ao tempo, mas em relação ao x. Isso aqui é igual a uma constante. Pronto, isso aqui simplificou muito o problema, justamente porque essa lagrangiana não depende explicitamente do tempo. Ela depende implicitamente porque y depende de tempo, mas explicitamente não, o que torna essa derivada nula e o que simplifica a expressão ou a equação de Euler-Lagrange. Ela é dada por f, que é igual a 1 mais yx ao quadrado elevado ao meio vezes 2gy elevado a menos 1 meio. É simplesmente essa equação aqui embaixo, escrita agora em termos de potências, né? Tá aqui a equação. Então o que se precisa fazer é, como a gente usou, utilizar Beltrame, que é igual a constante, será essa derivada dy dx vezes df dy dx. Então é f menos y subscript x df dyx é igual a, derivando isso aqui, dá menos yx2 1 mais yx ao quadrado elevado a menos 1 meio vezes 2gy elevado a menos 1 meio mais 1 mais y de x ao quadrado elevado a 1 meio vezes 2gy elevado a menos 1 meio. Isso aqui é igual a constante. Então, simplificando os termos, vamos cancelar com esse termo, que dá c igual a quadrado y vezes 1 mais yx ao quadrado é igual a 1 ao quadrado aqui, que são uma constante k ao quadrado, que é uma constante. Então, o que acontece aqui, se isolarmos o dx, simplesmente fica aqui y menos y dy dx ao quadrado é igual a k ao quadrado
Bem, agora para resolver isso aqui, resolver essa integral, né? Quer dizer, a resolução acontece no seguinte passo. Uma vez utilizada a identidade Beltrame, nós temos uma expressão, que é essa expressão entre dx e dy. Podemos escrever que a integral de dx, que é igual a x, ela é igual à integral de y sobre k ao quadrado menos y elevado a 1/2 de dy. Aqui pode ser resolvida por substituição trigonométrica. A substituição trigonométrica aqui ideal é y sobre k ao quadrado igual a seno ao quadrado de θ sobre 2, onde θ é um parâmetro que vai intervalo fechado de 0 até 2π. Pode ser substituído aqui e dá uma integral do tipo x é igual a k2 vezes integral do seno ao quadrado de θ sobre 2 dθ. Feita essa integral, vou omitir esses passos porque são os menos importantes da questão. Vai ter um x da forma x é igual a constante a vezes θ menos seno de θ. Isso, depois fizer a substituição por y, vai ter um y igual a vezes 1 menos cosseno de θ. O que fica de importante dessa equação é que essa equação paramétrica da chamada cicloide. Então foi descoberto que a cicloide é a curva que dá esse menor tempo. Aqui é o x tócrona. Tal tócrona é dado a propriedade que na cicloide, digamos que seja um pedaço de cicloide, muito mal desenhado, mas é um pedaço de cicloide ampliado, digamos, e eu coloque uma partícula nessa posição e coloque uma outra, digamos, bem aqui. O que acontece é que ambas chegarão ao mínimo da cicloide, né? Esse ponto aqui. Ambas chegarão ao mínimo da cicloide ao mesmo tempo, ou seja, daqui para cá a partícula 1, que é a partícula 2, ela levará um tempo 1, e essa daqui chegará aqui num tempo t2, e t1 é igual a t2. Então, e não depende de onde eu coloco 1 e 2, eu posso colocar 2 em qualquer altura. Posso botar 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 1 aqui, 1 aqui. Acontece que as duas chegarão ao mesmo tempo, e essa é dado de nome de propriedade tautócrona da cicloide. Então o que fica de aprendizado desse vídeo é a identidade Beltrame, que é uma simplificação, uma segunda forma da equação de Euler-Lagrange, para quando a sua função ou a sua lagrangiana não depender do tempo, o que faz com que simplifique e ela fique em um outro formato, que lhe leva para uma equação diferencial com uma integral mais fácil de ser resolvida. Aqui é ela, a identidade Beltrame. Quando você viu, aplicamos no problema da Bhaskara e calculamos o tempo mínimo, obtivemos uma solução que foi uma cicloide. Problema resolvido, e até o próximo vídeo.